Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa manhã chuvosa, maravilhosa, em mais um programa, Conectados pela Palavra, para levar para você a palavra de Deus, para o seu coração. Obrigado por nos receber nessa manhã no seu YouTube, no seu celular, na sua TV. É o maior prazer do mundo em compartilhar com você a palavra de Deus. Aqui a gente entende que está o princípio de tudo na nossa vida e conceitos para se viver conforme a vontade de Cristo. E nessa manhã maravilhosa eu estou com a mesa recheadíssima e eu vou apresentar primeiro para vocês uma figura ilustre, um homem de Deus, que hoje ele veio altamente elegante, porque ele é elegante, que faz parte dessa mesa comigo toda sexta-feira e para mim é uma honra. Adeildo Aguiar. Rapaz, toda vez que eu chego aqui, você pode ver, você não quer mais sair daqui, porque o camarada vende carne de porco no Hospital do Câncer e o médico ainda dá Receita. a receita, autorizando o camarada. Vende. É muita coisa. É verdade. Falar o quê dentro de tantas palavras? Eu digo a você, eu sou seu servo, pronto. Calo-me Somos dentro de tantas servos, somos palavras. servos. Pronto. Porque é muito bom estar aqui, muito bom Verdade. mesmo. Amém. E hoje com a diferença, né, cara? Hoje tem É. diferença. Hoje tem gente aqui que faz anos que eu não vejo, um irmão meu, amigo do coração, parti com uma pessoa maravilhosa que a gente se conhece há muitos anos. E eu disse para ele, olha, rapaz, você está voando muito por aí pelo mundo, eu quero que você vá também lá no podcast nosso aí, Amém. porque você só vive na África, só vive viajando pelo mundo, já conhece alguns continentes, enquanto eu não saí nem daqui da área, né? Viaja os continentes, aí pergunta, rapaz, eu quero realmente aproveitar esse momento, né? Amém, amém. Meu amigo e irmão Everaldo. E eu já quero aproveitar isso. Então, o tema de hoje para você que está nos assistindo é missões e testemunhos. E nada melhor do que compartilhar conosco nessa mesa. Eu estou aqui com o pastor Everaldo, estou aqui com a sua esposa Lídia. E eu queria que vocês falassem um pouquinho. Sejam bem-vindos ao Certeza. nosso Conectados pela Palavra. Obrigada. Amém. Eu vou dar a palavra à minha esposa e depois eu posso falar. É muito Fala bom. pra gente, Tá. Lídia, onde você congrega, Certo. você nasceu onde, Tá bom. qual o seu principal foco nessa vida? Fala um pouquinho pra gente. Tá bom. Nós fazemos parte da Igreja de Deus. Aqui no Brasil, é a Igreja de Deus no Brasil, mas ela começou lá nos Estados Unidos. Eu sou filha de missionários americanos. Nasci nos Estados Unidos, mas vim para o Brasil com 13 anos. Aí moramos ali em Barra de Jangada, trabalhei junto com meus pais ali. Eles ficaram aqui até 2012. Depois, eles também estão na África agora. Aí, quando meus pais estavam prestes a vir para o campo missionário, que era aqui no Brasil, antes disso, com 10 anos de idade, já tinha sentido chamado ao ministério. Então, assim, com 12 anos de idade, seus pais chegar para você e dizer, não, a gente vai deixar os nossos pais, vamos para outro lugar que você não conhece. Pode ser difícil para um adolescente, né? Para mim, foi a resposta das minhas orações. Amém. Porque eu aceitei, assim, um chamado de Deus, mas para mim seria uma coisa futura. Teria que esperar crescer, ser adulta, para Deus me enviar para algum lugar. Mas aí, com 12 anos, meus pais vieram para o Brasil. Para mim, foi o início do cumprimento do chamado que Deus já tinha colocado na minha vida. Então, vim trabalhar junto com meus pais aqui no Brasil. Trabalhava muito lá em Barra de Jangada. Isso aos 13 anos. Isso com 13 anos. 13 anos de idade. Dava aula de escola dominical para os pequeninos, ia com os irmãos evangelizar a comunidade, eu amava. Era tudo que eu queria fazer e cresci muito aqui no Brasil. Os irmãos da igreja também cresci, assim, aprendi muito. Que quando Deus envia a gente para trabalhar, não é somente para a gente ensinar. Também aprendemos muito. Então, eu fui criada, basicamente, assim, a minha adolescência, a minha juventude foi tudo aqui no Brasil, crescendo, aprendendo a fazer a obra de Deus e a vontade de trabalhar para Ele só aumentando. Amém. Aí, enquanto estava aqui, comecei a sentir assim, Deus começou a tocar o meu coração pela África.
Eu estudava e eu tinha na minha casa aqueles mapas bem grandões, né? E quando eu orava, é como se o continente da África fumegava. E meu coração, né, batia forte e eu sentia que tinha que trabalhar para Deus algum dia lá. Não sabia como seria. Aí Deus começou a juntar as peças. Verdade. E Everaldo pode contar mais um pouco? Conta pra gente aí. 13 anos, veio pro Brasil. Hoje estão casados há 16, que eu já perguntei aqui nos bastidores. Amém, amém. Conta pra gente aí um pouquinho. Eu vou iniciar falando sobre a minha convenção. Aham. Me converti na Igreja de Deus, em UR11, na pessoa do pastor Jarbas, na época. E eu não via em mim a qualificação, a capacidade de ser um pregador, de ser um missionário. Até porque eu era um pouco gago, né? Para quem me conhece antes, eu era um pouco gago e não tinha essa oratória para falar em público. Mas quando Célia, uma missionária que é brasileira, que agora está em Moçambique, ela estudava na época no CTM, é o Centro Missionário de Missões em São Paulo. Estava ela, Alvin e Sueli na época. E ela veio justamente na igreja do R11 falar do chamado dela, entendeu? Do sonho dela de alcançar o povo africano. E aquele testemunho, aquela pregação, irmão Carlos, foi uma resposta de Deus para mim, foi uma mensagem de Deus para mim. Mas o meu coração começou a fumegar por missões, só que eu não via em mim a qualificação. Mas no decorrer do tempo, o pastor Jarbas começou a me enviar para Petrolina, comecei a pregar na comunidade, né? E também dar um bom testemunho na minha casa, porque missões não começa fora, missões começam na nossa casa. O evangelho começa na nossa casa. E assim, Deus foi me capacitando, comecei a estudar no seminário, no CID da Igreja de Deus, e Deus foi confirmando que ele tinha um chamado missionário. Só que eu não sabia que seria um chamado transcultural, ou seja, deixar o meu país e ir a outra cultura, ir a outro povo, fazer menção do nome dele. Mas quando eu fui trabalhar no orfanato da Igreja de Deus, eu era pai social, você conhece esse nome, essa terminologia. Eu tinha a função de trabalhar e ajudar os menores infratores que tinham passado nas drogas, no mundo do crime, e vinha justamente para esse orfanato, e eu tinha a responsabilidade de educá-los e também levá-los para a igreja. Não era somente uma função social, era também espiritual. E foi lá que eu comecei a sonhar pela África. Caramba. Comecei a ver pessoas morenas no meu sonho. E Sueli veio, a missionária Sueli, não sei se ela lembra, mas ela falou que eu tinha um chamado missionário e que um dia Deus nos levaria à África. Então foi uma confirmação de Deus na minha vida. Não esperava. O Espírito Santo usou ela. Né? Tinha um sonho, né? Mas Deus, ele falou no meu coração: você agora vai sonhar os meus sonhos, deixa eu te guiar. Amém. Entendeu? Então, assim, eu sou grato a Deus por tudo. E agora estamos juntos. Minha esposa é uma esposa maravilhosa. Mas se conheceram na África ou aqui? Aqui, lá em Barra de Jangada. O orfanato que ele trabalhava, meus pais eram os diretores na época. Então, ele veio trabalhar. Eu já não estava morando aqui, estava cursando a faculdade nos Estados Unidos. Mas eu vinha sempre visitar meus pais, que estavam aqui ainda. Então, quando ele estava trabalhando, eu ainda vinha visitar. A gente tinha se conhecido pela igreja, pelos eventos da igreja, mas a gente começou a se conhecer melhor e conversar, e orar. Hoje estamos juntos para fazer a missão do Senhor. Que massa, velho. E hoje é um casal voltado ao Senhor. Amém. E vive de missão por todo mundo. Verdade. Agora, eu tenho muitas perguntas para fazer. Pode mas fazer. Vamos. Então, se conheceram, aí namoraram, casaram. E qual foi a primeira missão do casal? Minha missão foi fazer um estágio de missões em Senegal. Em Senegal? Senegal. Meu Deus do céu. Vocês estão falando, eu tô viajando aqui. A princípio foi um estágio. Porque o estágio ele tem começo, meio e fim. Tem. Ou seja, então tem data para ir, data para voltar. Sim. E há uma direção do trabalho que é feito lá. Exato. E esse estágio funciona assim.
nós somos enviados por uma supervisão Certo. a esse país. E lá vai haver uma avaliação do teu trabalho, da tua conduta, entendeu? Se você realmente tem um chamado, se você vai concluir aquilo que eles querem que você conclua, né? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que viver e ser aprovados, primeiramente por Deus e depois pela nossa supervisão. E fomos aprovados e fomos trabalhar em um país vizinho de Senegal, que se chama, não Moçambique, é Guiné-Bissau, que é de fala portuguesa, esse país também. É um português bem arrastado, né? Aham. Diferente, né? O português dele. Né? Eles- É igual o nosso, não. É mais Eles têm, na verdade, a maioria das pessoas falam um crioulo, crioulo, né? que é um crioulo baseado no português, mas tem uma mistura de algumas línguas nativas de lá. Então, assim, se você chega lá hoje falando o português brasileiro, você vai entender mais ou menos eles falando crioulo e eles também te entendem mais ou menos falando o português brasileiro. Mas com pouco tempo se adapta, se aprende, Verdade. porque é similar. O país, assim, a parte da África, veja, a percepção que eu tenho, eu nunca fui lá, Uhum. né? Mas é pobreza, guerra, né? E um ambiente totalmente hostil. Vocês estiveram lá, viveram lá. Uhum. É isso mesmo? Tem parte de riqueza, tem parte de Existe. pobreza. Existe. Como é recebido os missionários lá? Né? Porque quando vocês vão com um direcionamento, Exato. né? Uhum. E aí, do direcionamento, você cria alguns objetivos Exato. locais. E quando volta com os objetivos Uhum. concluídos ou não, ou encaminhados. Como é? Por exemplo, você falou em Senegal. Uhum. Qual foi o trabalho que vocês fizeram lá em Senegal? Que foi na primeira viagem missionária de vocês? Pronto. O primeiro trabalho foi conhecer a comunidade. Conhecer a comunidade. Porque para você fazer missões, você tem que estabelecer amizade. Certo. Criar um laço de amizade. É a mesma coisa que no Brasil, por exemplo, você procura logo um líder comunitário, Exato. aí Eles o líder já se chamam- aceita, aí já insere você aos poucos. Justamente, lá em Senegal tem um supervisor da Igreja de Deus. Aham. E esse supervisor justamente nos levou ao líder comunitário que se chama chefe do quartier. E ele aprovou, ele soube que somos cristãos, Uhum. mas a nossa função lá era de estabelecer escola de futebol para ensinar as crianças e educar as crianças. Porque a gente não podia diretamente falar de Jesus, porque em Senegal é um país 95% muçulmano. É mesmo, velho. Governo. Não, e o Então muçulmano? tem algumas restrições. É mesmo. Uhum. Caramba. Em Guiné-Bissau é um pouco mais aberto, onde trabalhamos É laico, agora. né? É laico, né? É laico. Agora, até em Senegal, assim, como ele falou, é uma alta porcentagem de muçulmanos. Mas, assim, o povo nos recebeu muito bem. Muito bem. A gente, como ele falou, é mais eficaz primeiro você estabelecer relacionamentos e criando aqueles laços e depois começar a compartilhar o evangelho. Porque assim a pessoa confia em você e vai ouvir mais. Mas até quando se a gente quer, quando a gente queria, ia na rua, falava para as pessoas, podia dar panfleto, eles ouviam a gente. Verdade. Ninguém xingava a gente, ninguém falava mal pra gente, paravam, ouviam, escutavam. Não tivemos muito êxito nesse sentido, É mas difícil. assim, as pessoas foram abertas, prontas para ouvir, ninguém falou: "Não, você não pode estar fazendo isso aqui". Recebiam, ouviam. Agora, onde a gente via as pessoas serem mais receptivas, eram as pessoas que a gente conhecia já, que trabalharam com a gente no futebol, trabalharam com a gente na igreja, alguma coisa, porque aí se cria um laço maior para eles darem ouvidos. Então, aí beleza, chegaram, aí você começa logo com uma escolinha de futebol ali, leva 2, 3 bolas, arruma uma Exato. areazinha, bota uma travezinha Chuteira. lá, chuteirazinha, Aham. e aí começa a dar aula de futebol. De futebol. vamos dizer assim. Aí, os conceitozinhos básicos, Aham. etc. Pouco a pouco, E vai entrando na comunidade. na comunidade. Isso. Geralmente tem um líder, fora o chefe, tem um líder, tem algum faccionado. Como é essa recepção? Porque você tem lá filhos, né? Pai, mãe e filhos. Uhum. Sim, sim. É igual ao Brasil? Sim. Praticamente igual ao Brasil, Igual ao Brasil, né? entendeu? E aí começa a pregar o evangelho. Evangelho, pouco a pouco. Pouco a pouco. Não é tão aberto como o Brasil, Como o Brasil. como os Estados Unidos,
Mas feito ela falou, né? Eles são muito receptivos. Isso é bom, né? Isso é Entendeu? positivo, né? Isso a gente vê que Deus, ele abre as portas para que o nome dele seja mencionado, Amém. entendeu? Ele fazia os treinos do futebol lá em Senegal, num campo que era dentro da base militar. Base militar em país muçulmana. Ele no campo de futebol, antes de jogar, sempre fazia oração com os meninos. É muita coragem, né? É. É Deus. É Deus. Entendeu? Teve algum momento em Senegal? Porque, por exemplo, foram quantos países na África já? Ou foram vários. Mas que a gente morou para trabalhar foi Senegal e agora Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Conta pra gente um testemunho de Senegal. Teve algo que marcou, assim, essa estadia lá? Sim. Que disse assim, poxa, isso foi diferente. Sim, você pode contar, amor. Tá. Tem vários, mas eu quero deixar a minha esposa Ele, assim, como explicamos, ele trabalhou muito com futebol lá. E na África, se você sair na rua andando com a bola, já os meninos, os adolescentes já chegam. Quer jogar, quer saber Verdade. quem é você. Então, atrai muito. Aí começou a trabalhar, tinha um senegalês que também trabalha com futebol. Ele é muçulmano, mas ele trabalha com futebol também com o coração de ajudar a comunidade. Gente muito boa. Aí trabalharam muito junto, tipo, faziam jogos um contra o outro, organizava um campeonato junto. Aí trabalharam muito junto. Aí chegou um dado momento, a gente estava fazendo um aniversário de 1 ano da equipe que formamos. Aí essa equipe também veio fazer parte da nossa celebração. Aí depois estavam conversando, esse treinador junto com o Everaldo, aí ele comentou algo que a gente achou muito interessante. Ele falou, olha, assim, a gente tem trabalhado esse tempo junto, eu tenho percebido uma diferença em você. Falando para Everaldo. A maneira que você trata a sua mulher e os seus filhos é diferente. Eu vejo, né, o carinho que você tem por eles, o cuidado que você tem por eles. É uma coisa simples, né? Isso é uma coisa... Ele não estava fazendo isso para alcançar ninguém. Isso é o caráter dele, o amor que ele tem por sua família, que Deus deu para ele. Mas é isso que fez a diferença na vida desse treinador. Então, a chave em tudo é isso. É você viver a sua vida mostrando o amor de Deus. Amém. E aquele amor impacta as pessoas. Porque, irmão Carlos, hoje eu faço apologia à palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Quando você fala, algo acontece. Mas teu testemunho não falado, mas aquele vivido, teu exemplo é primordial. Porque tanta gente fala eloquência, fala sem quantos idiomas, mas não vive a palavra. Fala que vive, mas não vive. Então, assim, a gente não é perfeito, mas a gente tenta dar o nosso melhor para não somente falar, mas viver, sabe? Então é muito importante no país muçulmano. O falar até convence, né? Mas o exemplo ele arrasta, né? Justamente. Já se dizia assim. É. E eu fico assim, viajando, né? Porque a gente para pensar o quanto é difícil. Quais são as dificuldades que vocês enfrentam, por exemplo, numa missão dessa lá? Além da religiosidade, né? Porque você vê que é um país laico, né? Laico. E eu acredito que isso já é uma certa dificuldade. Se você não pode sair lá com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus, tem que ter muito cuidado. Verdade. Mas fora isso, por exemplo, como é que vocês são financeiramente ajudados lá, né? Como é que os espaços são cedidos? Por exemplo, fiquei sabendo que tem um campo dentro da base, massa. Entendi. Fora isso, aí, por exemplo, hoje já tem um local fixo que tem um culto ou não? A gente iniciou justamente a fazer cultos nessa vila que a gente falou, Que agora estamos em Guiné-Bissau. em Guiné-Bissau. Agora não é mais Não é Senegal. mais Senegal. A gente só trabalhou 1 ano em Senegal como Que estágio. foi o nosso estágio. E a gente foi justamente guiado por Deus para iniciar a Igreja de Deus em Guiné-Bissau. E agora nós temos um terreno que nós compramos. Existe um valor X que vai ser investido na construção. A gente já comprou o terreno, já morou o terreno. E quando a gente voltar, uma das funções é construir a igreja. A igreja já está documentada. E temos um local que a gente adora o Senhor, que a gente faz culto, mas é um local que é pequeno, E é alugado nessa comunidade. E
teremos a missão de voltar e construir o templo da Igreja de Deus. E justamente, se eu puder falar mais, Fique à vontade, meu irmão. a gente conheceu um jovem, aparentemente ele parecia muçulmano, ele tinha uma loja na comunidade e a gente começou a conversar, a criar aquele laço de amizade, entendeu? Não chegar assim, ó, Jesus te ama, não. Conviver, ser amigos. E depois Deus nos usou, esse rapaz hoje é pastor da igreja. Amém. Deus nos deu condições de enviar esse pastor, esse irmão a estudar no seminário, estudou 4 anos, e na nossa ausência ele está lá, pastorando a igreja. Onde eu quero chegar com essa conversa é que nós fomos para lá, instrumento, mas a igreja, a obra, a missão não é nossa. Amém. Deus levantou alguém e a obra está dando continuidade. E vai levantar mais pessoas. Entendeu? E você perguntou também sobre o sustento, como fomos enviados por missões mundiais da Igreja de Deus lá dos Estados Unidos. A gente passa um tempo no campo, aí voltamos para os Estados Unidos. Aí, nesse meio tempo que a gente está nos Estados Unidos, a nossa função é viajar para as igrejas, falar da missão e levantar os recursos. Aí, as igrejas que forem enviando ofertas, tem um número de projeto do nosso projeto. Aí, a Missões Mundiais fica guardando e mensalmente manda o valor necessário para que trabalhemos lá. Verdade. Entendi. Trabalho, Que massa, funciona mais ou menos assim. Aí no final, então, vocês vão deixar esse Pix, esse contato, o banco, como pode ajudar. Vocês vão ter o espaço, fiquem à vontade. Amém. Isso vai dar um cortezinho depois no Instagram que a gente vai divulgar para todo mundo. A gente agradece. Né? A gente vai divulgar para todo mundo. Amém. E apoio local? Como é esse apoio local? Beleza, tem um líder comunitário, mas existe influência do governo, do estado ou não? Como funciona lá? Existe uma influência do governo e até eu quero falar, a gente está aqui em um canal aberto e eu quero desabafar. E quando nós chegamos lá em Guiné-Bissau, em 2017, a primeira impressão que foi deixada é que uma igreja, seria antiético eu falar o nome da igreja, Sim. uma igreja mãe muito antiga no país, falou, olha, vocês estão fazendo o que aqui? Não tem jeito. Não tem jeito, vocês têm que voltar, tem muita igreja aqui. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, a gente esperava um suporte da igreja, porque é o reino de Deus. Sim. Não importa se é batista, Dependendo de rótulo. se é a igreja de Deus, se é episcopal, presbiteriana, é o reino de Deus, não é o meu reino. Entendeu? Então, assim, a gente tem o apoio do governo, a gente tem apoio de algumas igrejas. Justamente tem uma igreja da profecia, igreja da profecia, que antes eram unificadas, era somente uma, e houve uma separação. Você conhece a história, né? E estamos unidos trabalhando com essa igreja, mas assim, a gente recebeu um impacto negativo na nossa chegada lá, mas graças a Deus estamos sobrevivendo, estamos a cada dia motivados a fazer a obra, porque não é uma coisinha ali, uma coisinha aqui que vai nos inibir de fazer a vontade de Deus. Temos que ir adiante e levar o evangelho. E a verdade é que ainda existem muitos povoados não alcançados nesse país. Que a gente falou que trabalhamos com os muçulmanos. No país que estamos agora, que é Guiné-Bissau, não é como o Senegal, não é 95% muçulmano. Se a gente tentasse chutar, talvez 60% para 70% muçulmano. Aí tem as tribos, cada pessoa tem a sua tribo, ainda mantém essa identidade tribal. Então, cada pessoa tem a sua tribo e cada tribo tem a sua religião, assim, tradicional, que geralmente são umas religiões espíritas. Então, dentro disso, tem tribos que não tem cristão ainda. Muitas tribos. E ainda tem esses 60% de muçulmanos que estão seguindo uma outra religião. Então, a verdade é que pode existir muitas igrejas, mas tem muita gente não alcançada ainda nesse país. Verdade.
Mas eu vou assim, eu venho acompanhando algumas notícias a rede social. Tem muitos muçulmanos se convertendo. Tem. Jesus vem sonhando, eles vêm sonhando. A gente pode contar Pode ficar à vontade. um Lídia, testemunho fique à desse. vontade. Porque você falou de sonho, lembramos. Uhum. Aí trabalhamos, assim, a gente contou, trabalhamos pelo futebol, também trabalho ensinando inglês. Porque também é uma ferramenta que, se o jovem aprender inglês, pode conseguir um emprego melhor, um futuro melhor. Então, também ofereço essas aulas. Aí, na aula de inglês, a gente tem que ter um texto para começar, né? Aí, o que eu ponho? Um versículo bíblico. No início de cada aula, um versículo bíblico. Vou dando aula de inglês. E no final, ainda pergunto se tem alunos que precisam de oração tal, e oramos. E essa é a minha aula de inglês. Aí tem um jovem que fazia parte de uma das minhas aulas de inglês e sempre veio acompanhando. Aí um dia, ele chegou em frente da nossa casa, que a gente estava em frente, assim, brincando com Vizinhança. sim, os adolescentes, jogando bola. Aí ele chegou com a Bíblia na mão. Ele é muçulmano. Ele chegou com uma Bíbliazinha assim na mão e ele disse que queria ler a Bíblia, mas não sabia por onde começar. A gente, pronto, vem cá. Aí ensinamos para ele, indicamos para ele começar no Evangelho de João. Aí nisso, ele não só queria somente que a gente indicasse. Ele, não, então vamos ler. Aí sentamos ali e começamos a ler o Evangelho de João. E ele fazendo muitas perguntas, você via que ele estava com muita sede de Deus. Então, começamos a ler, começamos a explicar. Começou a ficar tarde, então a gente deixou de estudar. Aí ele começou a vir sempre em casa. Verdade. Querer, assim, saber mais da Bíblia. Porque ele lia, mas ele queria, né, fazer as perguntas e tal. Aí vinha sempre. Aí nisso, ele aceitou Jesus com a gente. Começou a ir para a igreja com a gente. Aí um dia, ele chegou no portão da nossa casa, que a gente mora lá. Pastor Everaldo, quero conversar contigo. Aí a gente foi, né? Everaldo recebeu ele entrou, ele começou a contar. Ele não estava dormindo. E Jesus apareceu para mim. Meu Deus. E ele falou, vem cá, homem de pouca fé. Aí ele disse que, né, sentiu aquele impacto de Jesus, porque ele tinha se convertido, mas não tinha proferido a sua fé para os seus familiares. Eu creio que Jesus estava estimulando ele a compartilhar a fé dele. Então, aí a gente conversou, aí ele falou, antes eu acreditei em Jesus porque vocês me falaram dele. Agora eu creio porque ele me apareceu. Em sonho. Então, foi algo muito impactante. Isso, né? Verdade. Falar. Antigamente eu ouvia falar, né? Isso. Hoje eu te conheço de perto. Verdade. Porque Deus vê a sede da pessoa. Ele estava querendo entender, assim, saber de Deus, então Deus se revelou para ele. Verdade. E isso está acontecendo no mundo todo. Realmente, a gente está ouvindo muitos testemunhos de muçulmanos vendo Jesus e sabendo que ele é realmente de verdade. Amém. Glória a Deus. Amém. Sério? Sério? Verdade. Eu tenho várias perguntas aqui, várias. Pode fazer, se não tiver tempo a gente responde. Deixa eu... Teve algum momento que foi muito difícil para vocês e Deus sustentou vocês e vocês viram, de fato, a mão de Deus ali sobre vocês, revestindo a família, cuidando, em algum lugar que vocês passaram? Eu vou falar um pouquinho. Eu gosto de falar muito, por isso eu gosto de deixar minha esposa falar primeiro. Desculpa, eu tô um pouco emocionado. O trabalho da igreja crescendo, muçulmanos se convertendo, pessoas sendo batizadas. E logo após tudo isso, demônios sendo expelidos através do nosso ministério, no poder de Jesus. E depois nós tivemos a notícia da minha filha, foi diagnosticada com leucemia. E foi um desespero, eu fiquei deprimido por um tempo, sem entender. Aí Deus falava no meu coração, você já brincou de quebra-cabeça? Eu sim, senhor, já brinquei de quebra-cabeça. Ele falou no meu coração. Então, você, quando tem um quebra-cabeça na mesa, existem várias peças que uma delas vai ser colocada no espaço propício. Não é qualquer uma. Não, é verdade. E requer tempo, requer direção, requer preparação.
E Deus falando comigo em relação a isso. O que eu faço hoje tu não sabes, amanhã tu saberás. E o Senhor, mas a minha filha, o trabalho está crescendo, a gente veio aqui pregar a tua palavra, estamos fazendo menção do teu filho Jesus Cristo. O porquê tudo isso está acontecendo? Inclusive, eu chamei o pastor da Igreja da Profecia, para orar por nossa família, porque eu estava sem entender, irmão Carlos. Humano, eu senti uma dor, eu senti um impacto tremendo. Mas Deus falou no meu coração. Tu lembra de Abraão? Tu lembra de Abraão? Isaac. Quando ele pegou Isaac, levou para o Monte Moriá para matá-lo, sacrificar a mim. Ele não hesitou, ele ofereceu o melhor que ele tinha, um filho. E Deus falou, antes da tua filha ser sua, ela me pertence. Se ela morrer, ela vai estar comigo. A vida aqui é curta, a vida física um dia vai findar. Mas a vida eterna está à espera de vocês. Deus falou no meu coração. Entendeu? Então, vê o exemplo de Abraão e faz uma aplicação para ti. Entendeu? Aí foi quando eu passei a entender o propósito de Deus. E Deus começou a tratar a nossa filha. Ela foi diagnosticada com leucemia na África. Os médicos nos Estados Unidos, porque a tecnologia é diferente. Levou para os Estados Unidos para fazer o tratamento. E os médicos ficaram admirados. Como eles conseguiram detectar a doença lá nesse país? E a minha esposa também pode falar. Porque as condições são precárias, né? Ela pode falar. É muito mais difícil. De como Deus guiou a doutora. Sim, porque realmente, assim, há hospitais lá, mas é muito pouco, assim, o material próprio que eles têm para trabalhar. Os médicos que trabalham são, assim, geralmente é mais uma clínica do que um hospital. Chama de hospital não sei o quê, hospital não sei o quê, mas é uma clínicazinha, sabe? Aí, a nossa filha... Temos 4 filhos. A nossa filha maior, ela começou a se sentir mal. Primeiro, ela me disse que estava com dores nos ossos. Como ela tinha uns 8 anos, eu pensei que era crescimento. Sabe que às vezes a criança, se está crescendo muito, sente dor na perna, alguma coisa assim. Eu pensei que era isso. Aí, ok, tudo bem. Passei um remedinho para ela. Só que ela estava um pouco sem energia. Sem energia fraca. Aí, depois, passou uma semana, 2, começou a ter um inchaço aqui, na região das glândulas, sabe? Então, com as 2 coisas, então temos que levar na clínica. Aí, levamos. Aí, levamos numa das clínicas que tem. E foi, assim, já foi trabalhar de Deus. Aí, levamos. Eu só falei essas 2 coisas para a médica que atendeu ela. Que ela falou que tinha dor nas pernas e estava inchada aqui. Aí, logo de cara, ela pediu um exame de medulograma, que é onde retira a medula óssea e faz os testes. Que, inclusive, quando ela falou medulograma, a gente não sabe o que é medulograma. A gente teve que ir para um outro laboratório fazer esse teste, porque na clínica fazia alguns de sangue, mas não fazia esse de medula. Aí no caminho já pesquisando, e quando você vê que é uma coisa para detectar câncer, aí coração de mãe já aperta, sabe? Aí foi uma quinta-feira que a gente levou na clínica, ela fez esse exame na sexta-feira, no outro dia, recebemos o resultado na segunda-feira. Aí já para outra quinta-feira, eles falaram, quando entregaram a notícia que era leucemia, eles falaram, você procura levar ela no Brasil ou nos Estados Unidos, porque aqui não tem tratamento nenhum para isso. Aí foi que começamos rapidamente, junto com a nossa missão, a organizar para trazê-la, para levá-la de volta para os Estados Unidos. 4 dias, 5 dias. Quinta-feira, levei ela na clínica, na outra quinta-feira a gente estava viajando. Que até assim, aqui no Brasil e até nos Estados Unidos, muita criança, assim, eles só percebem essa doença muito tarde. A leucemia é muito tratável estando no lugar que tem o tratamento. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, existem tratamentos, assim, 90 e tanto % que sobrevive. Mas alguns, se não detectar logo, já está em um estado muito avançado e é difícil tratar. Mas graças a Deus, mesmo estando em um lugar assim, que não tinha muito cuidado médico, Deus guiou a gente para a pessoa certa, para ela ser diagnosticada e poder por isso voltar que e fazer eu mencionei o testemunho. A gente viu o cuidado de Deus. Em a tudo. mão de Deus em tudo. Inclusive,
eu vou até contar, porque é parte do nosso testemunho. A gente não tinha uma casa própria nos Estados Unidos. A gente morava na casa dos pais dela. E até nisso, nesse período de tratamento, de quimioterapia, Deus nos deu condições de comprar uma casa. Amém, meu irmão. O cuidado dele. Entendeu? Então, assim, eu louvo o nome dele. Exalto o nome dele. Aí agora ela terminou o tratamento dela, está muito bem, graças a Deus. Aí estamos preparando para voltar outra vez para Guiné-Bissau, para trabalhar mais para Para Jesus. Deus. Amém, meu irmão. Amém. Coisa linda. E você vê que quando a gente tem Deus como nosso sustento, a gente já tem tudo, né? É verdade. E a gente não entende, né? Não. A gente não é onisciente, a gente não sabe amanhã. Ele já sabe, ele já tinha. No plano futurístico dele, ele sabia que ia acontecer. Sabe de tudo. Entendeu? Então, assim, eu quero também, assim, passar a falar um pouco do irmão Daildo. Ele tá aqui, não é porque ele tá aqui, mas ele foi uma pessoa que me ajudou bastante no evangelho. Me deu muito conselho. Deus usou ele tremendamente para falar sobre o chamado missionário e para falar que eu iria a continentes. Eu já fui em 4 continentes, né? Pela graça de Deus. E assim, o homem de Deus, e Amém. Deus tem cumprido promessas que foram proferidas pela boca dele. na Então, direção dele. engraçado que você falou isso agora. Eu tenho aqui uma pergunta que ele justamente fala Eita, sobre desculpa, isso. Não, ele ainda fala tem- sobre isso. O que você poderia agregar na vida das pessoas que sentem um chamado, mas têm medo de obedecer? Uhum. Aham, O que é que a gente poderia agregar? Porque é importante, né? verdade. Detalhe, muita gente que se sente chamado, ela sabe que tem um chamado, Verdade. mas ela fica resistindo. É verdade. Uhum. Né? Eu posso me colocar nesse muita gente. Aham. Mas tem um segredo aí. Sério, muito sério, um segredo aí. Permita-me. Nós vivemos numa filosofia totalmente contra aquilo que a palavra de Deus determina. A grande questão nossa, ao meu ver, Uhum. é que nós achamos que temos somos independentes. Até porque Deus nos deu a razão, né? Verdade. Deus nos deu a razão, Uhum. entendeu? E a gente acha que acha Uhum. que sabe alguma coisa. Verdade. E eu aprendi uma coisa. Depender de Deus. Eu aprendi uma coisa. Uhum. Cada um que acha que é alguma coisa, eu aprendi a depender de Deus. Amém. Amém. Por que eu digo Essa é a chave. Por que eu digo isso? Porque tudo que eu vejo, se não tiver a mão de Deus, não acontece. Não. E ainda vou tomar a liberdade mais ainda. Porque quando a coisa acontecer na tua vida, aí os amigos aparecem. A fama, a glória e os bajuladores. Verdade. No bom, todo mundo é bom. Uhum. Agora, na dificuldade, Pouco. Uhum. corre mais da metade. Verdade. Quando Davi matou Golias, Uhum. e Davi depois teve muitas batalhas, Uhum. que entrava na cidade, o povo gritava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. É muito bonito. Verdade. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso ecoava. Mas quando Saul disse: eu quero a cabeça de Davi, correu todo mundo. Verdade. Ficou Davi praticamente sozinho. Verdade, verdade. Olha a situação. E no caso de Everaldo, pastor Everaldo, que na época não era pastor, Evangelista. evangelista, e era evangelista na Evangelista. época, eu estava como evangelista. Eu encontrei esse camarada numa situação séria. Aham. Séria no sentido... Sentimental, viu, Carlos? Também. Olhei para Everaldo, lá na igreja de Deus na frente, tinha um pezinho de árvore, e ele estava com a vassoura na mão. Uma vassoura na mão, varrendo, menino novo, sem experiência, meio abestalhado, olhando para o tempo. Aí eu passei, digo abestalhado no bom sentido, que a gente Não, tem intimidade. eu entendo. A gente tem intimidade, Eu entendo. tem intimidade. Não é que ele Verdade. seja que é muito Não, eu inteligente, entendo. esperto. Mas assim, perdido, e a gente foi passando. E eu me aproximei dele e Deus mandou entregar uma mensagem. Foi uma Olha, palavra, irmão Carlos. é sério, olha, a coisa mais difícil do mundo e comprometedora é você falar do que vai acontecer. Porque os fatos Que Deus faz a é prova. muito... É responsabilidade. Aconteceu. Você pode dizer, não, mas Não.
olha, ponto, jogo de futebol, as pessoas que depois que terminam o jogo, é os comentaristas. Verdade. Vai comentar, é muito bom. Não porque era para Após direita, o era para jogo. esquerda. Uhum. E não, eu acredito que aquele pênalti não foi pênalti porque ele perdeu o pênalti. A crítica, né? É uma coisa. Agora, imagine, você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto, muito menos o dia de amanhã, e Deus mandar você falar para alguém que está com a vassoura na mão, Verdade. trabalhando de zelador, para dizer que esse cara vai andar os 5 continentes. O cara não tinha um pau para dar no gato. Um pau para dar no gato. Esse E eu cara não tenho vergonha de falar, não, entendeu? quebrado que só arroz da Copal. Veja aqui. É por isso que eu digo, quando Deus quer fazer, ninguém muda. Amém. Amém. Aleluia. Não existe ninguém que impeça o poder de Deus. Amém. Ninguém pode fazer isso. Amém. E eu sou prova disso. Amém. Amém. Já aconteceu na minha vida. E eu achei interessante que ele estava lá. Eu disse, como é que tá, Everaldo? Ele olhei para a cara dele, meio triste, ferido o coração, contou os fatos. Eu disse, deixa Deus trabalhar. Aí foi quando Deus disse para mim, diga a ele. E eu disse, Everaldo, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai te tirar daqui. E tu vai andar os 5 continentes, Amém. Everaldo. Amém. E ele disse que andou quanto? 4. Ainda 4 não. já. Então tá faltando alguma coisa. Porque Deus não terminou Amém. ainda. Amém. 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 Senão, se não andar os 5 continentes, Amém, amém. a palavra não foi real. Mas brincadeiras à parte, e de repente um homem que estava, porque eu digo, a gente morando aqui no Ibura, sem ter nada, um pau para dar no gato, ele de um lado ou do outro. Ele ainda não tinha um pau para dar no gato. E nem um gato eu tinha, tá? E resultado, de repente, Deus une uma pessoa que está nos Estados Unidos para o camarada que está aqui. Eu nunca imaginava. E nunca imaginava. E ele, de repente, se encontra para uma missão, para um trabalho, um propósito que Deus tinha. Específico. E aconteceu. E ele ainda teve que aprender o quê? Treinar, aprendeu a jogar futebol, se preparou. E o instrumento dele hoje é o futebol para chegar nos lugares. Viu, irmão Carlos? Eu nunca imaginei que seria uma ferramenta, um instrumento. Ou seja, viu, Carlos? Eu me emociono quando eu vejo esse tipo de coisa. Não para a minha glória, Eu entendo. porque eu sou pequenininho demais, nem imagino. Isso não me mexe o ego. Uhum. O ego. E não foi somente ele, não. Eu não ia, se eu fosse dizer, eu dizia dezenas de pessoas que Deus disse, diga isso, e aconteceu. Uhum. Mas eu não me... a minha esposa, Beth, que está ali, ela me critica. Ela diz assim, rapaz, tu diz as coisas pro pessoal e acontece. Com a gente não acontece nada. Eu sou criticado por ela, porque acontece. Uhum. E ela diz, somente para mim que tu não fala. Eu não vou falar o quê? Eu vi se o profeta na sua casa não tem valor. Mas é assim, Deus disse pra Verdade. gente que a gente ia levar a coxa de parafuso. A gente tá levando, porque Deus é fiel. Mas Verdade. eu quero deixar isso registrado, Everaldo, porque Deus é fiel. Uhum. Porque ele pagou o preço e ele se submeteu à vontade de Deus. E Ele se submeteu, por quê? Eu vou ser missionário na Europa. Não é assim, não. muito bom na Europa. Vou ser missionário nos Estados Unidos, em Nova York. É muito bom. Agora vai para a África. trabalhar com muçulmano. Vai trabalhar com muçulmano. Vai trabalhar com pessoas com uma difícil possibilidade. Porque quando eu cursei teologia também, a gente também, entre muitas cadeiras, a gente paga uma cadeira chamada transcultural. É todo um processo de você entender a cultura, aculturar. se aculturar aquela visão para fazer com que o outro entenda o que você está É verdade, falando. é verdade. Porque você vai se contagiar Viver com aquela com situação, viver, participar. Como eles, conversar com eles. Olha, não é fácil Não. para você ser aceito por alguém, por um grupo. Você precisa se encontrar com ele. É. E muitas das vezes beber da mesma água que o cara está bebendo. É verdade. Ou então do chá. Do chá. Um chá, Tem um ou chazinho. então um negócio. Aí você diz, eu tomo água mineral, minha água é filtrada, de repente tá aquela água. Aí você diz, que negócio é esse? E vou dizer mais assim, veja bem, aproveitando o ensejo, como é difícil. Eu estava uma certa vez no serviço, no Estado, e tinha um adolescente que se meteu numa confusão. Uhum. E o caso foi sério. Sério, que precisou utilizar das chamadas procedimento para manter a ordem. Uhum. E ele não achou bem.
porque realmente a gente tinha que manter a ordem para que ele não se machucasse. Uhum. E de repente ele não queria ouvir ninguém. E ele estava lá no recinto lá, sem poder sair, e era uma gritaria, esculhambava todo mundo. E esculhambava todo mundo. Queria saber quem era juiz, ninguém era promotor, ninguém era diretor de casa, nada. Ele perdeu o juízo, ficou. E ele chorava e suava o nariz, botava a mão na cara. Aí eu fui falar com ele, disse: abre aqui que eu quero falar com ele. Não, abre que eu vou falar com ele, rapaz. Uhum. Aí ele saiu, irmão, sabe o que, chorando. Aí, o nariz, não sei o que. Aí com a mão cheia de nojeira. Aí pegou na minha mão. Aí quando ele disse, aí eu peguei na mão dele, olha, veja bem, eu não podia negar. Peguei na mão dele, disse: calma. E ele chorando, a mão, entendeu? Entendi. Porque ele acabou de assoar o nariz. Imagine, ele assoou o nariz e pegou na minha mão. Eu sabia. E eu sabia, e eu ia dizer agora, se eu queria trazer para ele uma mensagem, como é que eu ia dizer para ele que... Não aperte a mão, não. Não, eu pode. sabia, mas eu tinha que suportar aquilo. Verdade, meu Deus. E disse para ele: você está certo, porém, você está diante de uma situação que nesse momento você está sob a tutela do Estado. Então, eu vou fazer uma pergunta a você. Quem tem o poder, você ou o Estado? Ele disse: o Estado. Então, fique quieto, que vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Amém. Veja que situação me coloquei. Aí depois eu lavei as mãos, que aquilo também não fez nenhum trabalho, mas na hora que se fosse outra pessoa, você não vai. Não. Então, o missionário faz isso também, de uma outra forma figurativa. Verdade. É muitas das vezes se submeter a certas situações, certos rituais, que muitas das vezes na sua situação como ele não faz. Mas ele disse assim: o que a palavra de Deus diz? Ele ora, abençoa e come. E nada acontece. verdade. Então, não é fácil. Missionário. Eu não tenho tendência nenhuma para ser pastor, graças a Deus, e muito menos missionário. Eu quero contribuir. Porque, meu amigo, o ID é difícil. Verdade. E o camarada, muitas das vezes, nem vai e questiona quando chega no lugar: não, aqui não precisa mais de igreja, não. E desde quando não precisa de igreja? Então, vocês têm um trabalho muito sério, muito sério, que eu fico somente de ficar olhando, muitas das vezes, pela internet. É bom demais ver pela internet. Estou na África. Verdade. Tô não sei o quê. E o cara daqui, muitas das vezes, não dá nem R$1 para ajudar na contribuição. Mas a vida de você... Se a minha vida, muitas das vezes, viu, Beto? Se a gente muitas das vezes está questionando aqui, imagina você ir para um lugar Verdade. que você só tem o GPS para ir. Verdade. E essa era a minha pergunta. A experiência que vocês tiveram em Senegal, né? E em outro país, uma experiência marcante. O que é que a gente poderia compartilhar com quem está assistindo a gente? Foram várias. É difícil somente falar uma, mas eu quero contar uma. Nós vivemos em um contexto muçulmano. A vila, a comunidade que a gente vive é muçulmana. Meu Deus, deve ser muito difícil. Inclusive, na nossa rua, tem uma mesquita. Entendeu? A gente tá lá, no centro deles. E nós sentimos do Espírito Santo de Deus uma inquietação de orar pela comunidade. E foi justamente em dezembro, próximo ao Natal, a gente estava orando: Senhor, nos dá direção, a gente quer mostrar um filme de Jesus na comunidade muçulmana. Cara, que desafio. Entendeu? Foi um desafio. Mas quando você tem Deus, é Ele que faz por você. Amém. Ele que se responsabiliza. A gente tem que somente obedecer. Veja só, a gente foi de casa em casa convidando as famílias muçulmanas. Teve algumas pessoas não muçulmanas, né? De outras crenças. Mas vieram. O local era um local não muito grande, pequeno, mas lotou. E mostrando, passando o filme de Jesus. Aí para você ver como o ambiente é tão pesado. Veja só. A vida oculta, a vida espiritual, ela é real. Real. Entendeu? A gente tá aqui nesse momento, mas o inimigo tá ao nosso derredor tentando desfazer esse trabalho. É verdade. Ele tem tentado, irmão, Carlos. E quando Jesus estava falando, o personagem, né, falando sobre... Isso no filme que estava sendo passado. Expulsando no filme o demônio do Gadareno. Sim, do Gadareno, certo. Aí, veja só, Andeildo, presta atenção. Irmão Bete, irmão Carlos. Eu tava assistindo o filme e olhando, supervisionando a área. Vigiando. Aí, de repente, eu ouvi um barulho. Pá! Durante aquele momento, o filme.
Veja só, Eu tava Poder ao ar espiritual. livre. ao ar livre. Aí tinha um rapaz, não vou falar o nome porque Sim. pode ser que ele esteja assistindo, ele vai Sim, assistir sim, sim. essa live, esse vídeo. Ele tava se entronchando. Eu não quero nem imitar, eu não gosto de nem imitar. Sim, sim, sim. Se envergando. Entendeu? Aí quando eu saí da plataforma, do lugar que eu tava, Senhor, será que é demônio? Mas se for, eu vou em teu nome, Jesus. Aí ele todo se envergando, todo se arrastando no chão, coisa feia. Aí eu cheguei. Em nome de Jesus. Satanás, essa vida não te pertence. Sai agora. Eu não gosto de dialogar com o demônio. Tem igreja que vai lá e dialoga com o demônio. De onde tu vem? Qual é o teu nome? Esse não é da minha personalidade. O demônio foi retirado daquela pessoa. Aquela pessoa estava inconsciente, né? E perguntou o que aconteceu. Falei, olha, Jesus se libertou. Eu falei do evangelho para ele. Ele aceitou Jesus e foi assistir o final do filme com a gente. Esse não tinha vindo nem assistir o Não, filme. tava passando, O caminhando. filme passando na tela que a gente montou, Aleluia, ele Deus é passando poderoso. na rua. Cara, Quando Jesus expulsou o demônio no filme, A palavra, ele o poder caiu. da palavra. Verdade. Porque Jesus, não importa quem fala. Não, não importa. Se você falou, acabou. E também o processo da intercessão, da oração. Sim, Antes, exato. a cobertura espiritual. O ambiente já estava coberto da presença de Deus. Amém. Então o demônio estava O passando, demônio não conseguiu. o rapaz estava possesso, não conseguiu. Entendeu? Então, assim, foram vários, mas esse foi um dos que marcou o nosso ministério. Não pelo fato de a gente expulsar demônio, porque, entendeu? Mas Jesus converteu. Aquela pessoa estava possessa. Jesus converteu. E quando a gente voltar, a gente vai encontrar essa pessoa novamente e dar um abraço e ora por nós, porque a gente quer voltar ao campo missionário. E assim, é relacionado com o que ele falou, né? Quando ele fala que o ambiente é pesado, ele está falando no sentido espiritual. Como eu expliquei, há muitas religiões espíritas, aí tem os líderes espirituais, eles chamam de jambacu, que são os que trabalham fazendo as cerimônias, a mãe as de santo, a mãe de rituais, santo. como a macumba daqui, muita coisa. Aí, então, é pesado nesse sentido, que há muitos trabalhos espirituais Você sente no ar. Não tem como, você sente. desse lado. Aproveita. Então, a gente, quando queríamos abrir um lugar, estávamos orando, Deus, nos leva para o lugar que o Senhor quer. Aí Deus levantou um irmão que nos levou na vila dele, na comunidade dele, e lá começamos a obra. Agora a gente alugou um espaço, que ele falou antes, e fazia o culto, quando não tinha chuva, fazia culto em frente desse espaço, porque podia chegar quando a gente quisesse e tinha espaço. Aí, em frente, tinha o nosso espaço, esse espaço aberto. Aqui na casa da frente era o Jambacu, o líder espiritual que fazia esses rituais de macumba, como se fosse macumba. É outro nome lá, mas é bem, Tem a mesma. é bem similar. Então, a gente estava sempre fazendo os cultos em frente desse lugar. Aí, com o passar de tempo, esse irmão, esse pastor que tinha nos levado para começar a igreja lá, ele, vem cá, eu quero te contar algo. A gente, tudo bem, o que foi? Ele, aqui nessa comunidade, eles fazem esses rituais e cada mês morre alguém. Depois que a igreja começou a pregar a palavra de Deus Aleluia. aqui, Amém. nesse meio, Amém. essas mortes pararam. A gente sabia nada disso. A gente sabia que tinha Jambacu, mas a gente não sabia como é que eles trabalhavam e o que acontecia. Mas o povo lá reconheceu. O que funcionava aqui antes não está funcionando mais. Amém. Trevas. Eles enxergaram, há agora um poder diferente que está aqui. Há um poder maior que está aqui. Então, o poder de Deus foi manifesto naquele lugar e as pessoas viram que o poder de Jesus é maior do que o poder dessa religião, dessas espíritas. É verdade. É poderoso. E- Amém, meu irmão. Glória a Deus por isso. E voltando ao que você perguntou sobre o conselho que nós podemos dar. É. Eu fui jovem. Olha só, não estou aqui querendo me promover, exaltar o meu nome. Você conheceu Neide, Sim. pastor Neide. Esteve aqui com a gente. Ela era minha líder do jovem na igreja. E na época o diabo estava me tentando muito. Eu quero falar sobre santificação.
Não há resultado. Olha só. Não tem um resultado positivo se não houver santificação. Sem santificação é impossível ver a Deus. E na minha pequena força, rastejando na época, o diabo tentando, mandando mulher em casa. Ela sabe disso. Jovens, para querer, sabe, tirar o meu foco de Jesus. Mas eu fui resistindo. E Oneide, ela fez um propósito com o jovem da igreja, você lembra? Era 2 corações e tinha uma chave no meio para que o jovem fizesse um propósito de se casar virgem. Então, assim, Deus me deu força, me renovou através desse plano, desse projeto da irmã Neide, que foi algo que impactou a minha vida. Eu estava já ficando fraco, entendeu? Agora ficando fraco pela luta e meu pai tinha morrido na época. É outra história, no início da minha jornada. E eu ficando fraco, mas a irmã Neide foi usada por Deus para estabelecer esse propósito. Aí foi que eu fui renovado e eu me casei virgem. Não deitei com outra mulher, a não ser minha esposa. Amém. Então, se vocês que estão assistindo esse vídeo estiverem esperando no Senhor, espere a sua Rebeca. Não escolha uma do mundo. Tenha paciência. Tenham paciência, porque é real. Jesus, ele trabalhou na minha vida, ele me preparou, mas a santificação, ela fez a diferença. A separação do mundo e Deus. Eu diria também, que você citou, né? Às vezes as pessoas começam a sentir aquele chamado, mas tem aquela relutância, às vezes é um medo, às vezes é assim, não sabe como que seria. O que eu diria também é que comece a trabalhar para Deus. Verdade. Aonde Deus te colocou hoje, Ele quer que você faça algo por Ele. Verdade. Às vezes, tipo, eu senti, né, um chamado para a África. Aí, se eu tentasse esperar trabalhar para Deus quando Deus me levasse para a África, Ele não ia me levar para a África. Eu tenho que trabalhar para Deus onde eu tô. É verdade. Que foi também na história dele, na minha história, quando ele aceitou Jesus, começou a sentir o chamado, ele foi fazer o quê? Colocar em prática. Trabalhava aqui. Missões. Ele varreu a igreja, ele ia a viagens missionárias para lugares aqui no Brasil, começou a trabalhar, depois foi enviado para o orfanato, começou a trabalhar, se dispor. E quando Deus... Então, assim, se você sente chamado, se dispõe para Deus hoje onde você É está. verdade. Seja útil para o seu pastor, seja útil para a sua dirigente, seja quem for, começa a trabalhar, se dispõe. Tá precisando que alguém da escola dominical dos bebezinhos, eu dou. Tá precisando que alguém pregue lá no ponto de pregação, ali na vilazinha, eu vou. Se dispõe. Verdade. E quando Deus abre uma porta, não tenha medo, não. Se é Deus que está mandando, pode não fazer sentido, mas vá. Que Deus vai cada vez abrindo portas e mais portas. Como a gente aprende com a palavra de Deus, né? Quando Deus, na história dos talentos, né? Deus deu um talento para cada um e aqueles que usaram o talento receberam mais. Aquele que enterrou o seu talento foi tirado dele, porque ele não usou. Verdade. Então, a gente tem que trabalhar para Deus onde estamos. Temos que nos dispor e temos que ter confiança e paciência de continuar nos caminhos de Deus e trabalhar para Ele e de obedecer quando Ele abre uma porta. Verdade. E a gente Amém. não sabe onde essa porta leva. Eu acredito muito nisso. Tem uma história que um pastor da nossa igreja contou, que eles eram da equipe de louvor, isso há muitos anos atrás. E eles foram participar de um evento lá em Aldeia. Aham. E esse evento ia ter uma noite de louvor e adoração. E quando eles foram louvar, chegaram no espaço, começaram a organizar tudo. Aí, do lado do espaço, tinha uma entidade. Né? E aí, o rapaz da entidade veio e disse: meu irmão, o que é que vocês vão ter aqui hoje? Porque vocês estão fazendo alguma coisa aí? Não, a gente já começou o ciclo de oração. Hoje a gente vai ter um evento aqui de louvor e adoração. Aí ele disse: rapaz, tá muito difícil. Não baixa, não. porque ninguém aqui tá conseguindo exercer as suas funções. Aham. Não baixa nada, não. E eu vou dizer pra vocês, o pessoal lá dentro falou que se continuar assim, eles vão vir aqui e vão quebrar tudo. Aí ele comenta, né, que hoje meu bispo, nosso bispo, baixou a cabeça, ficou na hora muito
meio triste, foi pro carro. Uhum. Aí quando esse nosso pastor hoje chegou perto dele, ele disse: meu irmão, deixa eu lhe pedir uma coisa. Uhum. O que a gente veio fazer aqui foi Uhum. louvar e agradecer o nome do Senhor. Uhum. E estamos aqui por ele. Amém. Amém. Se um dia eu pensar Uhum. em mudar o foco da minha vida com o propósito do meu chamado, Uhum. você me lembre desse momento aqui. Se a gente tiver que sair daqui debaixo de pancada, Uhum. nós vamos sair, mas não vamos deixar de louvar Uau. Uhum. e de agradecer o nome do Senhor. Determinação. Resumindo a história, a noite foi maravilhosa, Amém. de muito louvor, Amém. de muita adoração. Amém. E ninguém mexeu com ninguém. Amém. Amém. Então, vocês contando isso assim, eu fico... Ameaça vem, né? O ameaça vem. É. É verdade. A questão é saber se a gente vai estar catando as ameaças. O que você está falando é importante demais. Porque, olha, Que ele não correu. não correu. Porque, olha, a ameaça vem. Quando você. Olha, porque a minha pouca experiência Uhum. é o seguinte: quando eu estava estudando Ciência das Artes e das Religiões, Uhum. que eu fiz pela Rural, a gente estudou uma cadeira chamada Secretismo Religioso. Uhum. Você vem do mundo evangélico, você vem do mundo de conhecer toda essa situação, vai estudar religião, vai estudar arte, etc. e tal, para ter uma visão, né? Uhum. Somente para tentar entender alguma coisa que, na realidade, Verdade. é só para ter noção, né? Que você saiba mais ou não. Verdade. Como você já tem a fé em Cristo, você começa a entender o outro lado. Uhum. E tínhamos que ir a um local, visitarmos um local de que tem toda uma questão. Porque se você vai estudar religião, você não vai estudar só a sua religião. Não. Não. Você tem que estudar a religião evangélica, a religião católica, a religião espírita. Uhum. Não, os mormons, testemunhos de Verdade. Jeová. E você tem que respeitar todos. Uhum. Você não pode dizer a minha é a melhor e a sua não presta. Senão você vai criar uma confusão. Né? Uhum. Verdade. Que é missionário, sabe que você tem que ter uma visão panorâmica das coisas. E eu fui, o professor disse, vamos, eu disse, vai, você não disse, sabe, eu vou também. Vou e fui entender como é que era. Oramos, fomos lá no local, visitamos a questão de como é que veio as religiões afro para cá, etc e tal. Aí o professor disse, olha, deixa eu deixar bem claro, você que é macumbeiro, eu não sou macumbeiro, não. Aí o professor, segundo o professor, disse, não, a macumba, existe a questão da macumba, você não é nenhuma coisa preconceituosa. Aí falou da árvore que tem, aí com a palavra dele dizendo que isso não é um termo pejorativo, mas é porque Sim. existe essa situação. E eu comecei a aprender umas coisas e outras e vi algumas formas. E na minha visão, compreendendo isso, eu vejo como Deus trabalha. Uhum. Porque se você não conseguir entender o outro, você não consegue falar do amor de Deus Não. para ele. Você tem que saber como é que o outro pensa. É. Você tem que verificar que todos nós precisamos de Deus. Isso. Que nós estamos... Quando Deus olha para nós, Deus não olha para nós. Não porque eu sou melhor de que você, porque o meu coração... Mentira! Verdade. O coração que conhece é Deus. Nem o próprio homem conhece o coração dele. Porque a palavra de Deus diz que o coração... Olha, o coração do homem é enganoso. O homem faz planos, mas o coração dele é enganoso, porque de repente ele muda. Verdade. Ele muda a opção. Davi, com a espada na mão, ganhou terras, ganhou império. Quando olhou de lá do palácio e viu Betseba, mudou totalmente Verdade. o coração. Verdade. Por quê? Porque foi, de repente, tudo pode mudar de um dia para outro. Uhum. E o que é que a gente precisa entender? É por isso que eu digo, só volto para isso. Nós precisamos confiarmos em Amém. Deus. Amém. Não Verdade. existe outra forma, cara. Não existe outra forma a não ser confiar em Deus. Não, mas porque eu tenho... Não, meu amigo, bote na cabeça, deixe de ser jumento. Não adianta confiar em ninguém, a não ser você. Logicamente que você... As pessoas honram as suas palavras, você diz algo e você cumpre. Porque você disse, olha, eu sou homem de palavra, você vai cumprir. Então, mas quando você diz, isso vai dar certo, eu tenho 100% que vai dar certo, porque fulano disse, não vá nessa. Porque Verdade. por mais que fulano queira, ele não tem o domínio. Ser missionário é confiar em Deus. É verdade. Amém. Ser missionário é ficar feito passarinho. Passarinho. Entendeu? Uhum. O texto que diz assim, olha as aves do céu. É a vida do missionário. Porque é muito fácil. Você vai para um país onde você vai trabalhar naquele local, Uhum. onde vai depender da ajuda de terceiros.
Veja que situação. E que Deus vai mover o coração de A ou de B para ajudar. Isso. Para ajudar. Que eu já vi, no meu caso mesmo, eu disse para a Beth, uma vez, Beth está ali. O homem que foi limpar, pedir uma ajuda lá em casa, a gente não tinha, nem para a gente pouco. Mas aí eu com a enxada na mão querendo alguma coisa. E eu disse assim, o que é que o senhor quer? Não, eu quero limpar aí para ganhar pelo menos um real aí, uns R$2. Eu digo, dinheiro tem não. Mas se eu faço o seguinte, limpo, não. Aí eu digo, vou dar 1 quilo de açúcar a esse homem, 1 quilo de farinha, coisa da Santa Teresa. Aí Beth olhou para mim assim, aí daqui a pouco eu tenho um... Olha, conviver comigo não é fácil, não. Acho que a mulher deveria ganhar o prêmio... acho que toda a riqueza do mundo era pouco, porque eu sou complicado, ela sabe. Porque eu penso diferente, a minha cabeça, a roda é diferente. Ela já sabe, olha, casamento é a coisa melhor do mundo quando você encontra a pessoa certa. Quando não encontra essa mulher, é uma santa, porque eu sou complexo mesmo. E eu digo mesmo, não tem esse negócio para agradar. Não. A minha mente pensa diferente, eu tomo cada atitude. Tem hora que... Aí eu disse assim, olha, pega tudo aí que tem. Eu disse a Deilda, eu digo, vai lá e pega. Me dá uma sacola. Eu peguei a sacola, aí ela disse, só tem isso aqui. O que tinha lá dentro do armário, eu raspei tudinho, botei na sacola. Dei para o camarada, disse, vai embora. Aí eu disse, Daildo, e o bom é que ela não... Mas tem um desfecho nessa história aí. Ela não... Tem. Olha, ela olhou assim, mas ela nunca disse, eu nunca fui fazer uma coisa que ela dissesse, você não vai fazer não, porque senão a gente já tinha separado, porque eu já fiz muita coisa que... Acho que outras mulheres já tinham desaparecido. E ela disse, Daildo, a gente ficou com o quê? Eu disse, com nada. Aí o menino pequeno para tomar leite, não tinha mais nada. Ela botou a mão na cabeça assim, não foi, Beto? E ela disse, Adeildo, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E eu dei tudo que tinha. E eu sabia que tinha, só sei que eu não tinha esse negócio. Você fez o que a viúva fez. Mas o negócio foi o seguinte, e a gente passou a tarde, e ela assim, e naquela tranquilidade, e ela preocupada, e eu tava nem aí, nem tava chegando. E eu vou mexer. E quem foi que foi? Foi o pastor Márcio, foi? Uma Kombi, não foi? De noite chegou uma Kombi. Olha, quando eu fui lá, e daqui a pouco, vem cá! E que eu cheguei aqui, quando eu cheguei, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Meu amigo, deu trabalho de tirar. Não deu trabalho. Porção dobrada. E deu trabalho de tirar, e olha a comida, e olha a feira, não sei o quê. E olhava pra cara dela, e eu dizendo, tá vendo tu? Olha Deus trabalhando. Aí ela tem, em vez de quando ela diz, como Deus faz. Então é isso. Vocês estão trabalhando porque Deus faz isso. Amém. Não é diferente aqui, não. Esse aqui. Carlos, quando eu cheguei aqui no Instituto, vocês viram, vocês andam o Brasil, o mundo, vocês batem o mundo, que você vive andando, entendeu? Anda mais do que má notícia. E você vê que é grande ou não é essa estrutura? Grande. É muito boa. Não é grande? Muito boa. Como é que o camarada constrói um império desse? Isso é um império. Isso é muito grande para a nossa realidade. Verdade. Pela fé, ele construiu isso para manter. Não é só construir, não. Isso aqui tem um custo altíssimo. Imagina. É alto você manter isso aqui. Você manter aqui com esporte, você manter aqui com lazer, você manter aqui a piscina, você manter o campo de futebol, você manter a quadra, você manter os funcionários. Tudo de doação. Verdade. Tudo de doação. E ele tira do bolso para bancar isso aqui. Por isso que eu digo, as pessoas muitas vezes não entendem. Quando chega, é tão bonitinho. Todo mundo quer ser filho. Acha bonito o menino quando tá arrumadinho. Vai cuidar. É verdade. Então, o amor é muito sério. Hoje, eu disse a Beth e já disse a Beth. O meu coração hoje está mais aqui do que em qualquer lugar. De que na igreja que eu faço parte. Hoje meu coração está mais pesado aqui. De que lá. Aí tu diz, e eu sou. É por isso que eu tenho essa liberdade. Já notou que eu disse que eu não quero ser pastor, não quero ser nada, eu só quero ser eu mesmo e salvo e chegar no céu. E eu amo a minha igreja, estou lá desde 2092. Mas hoje eu cheguei aqui para resolver uma coisa, porque eu vejo que isso aqui é um ministério. Verdade. Muito importante. É um ministério isso aqui. Não é que eu vou sair da igreja lá para ficar aqui, não. Mas eu tenho um compromisso aqui. Deus me colocou, e ele colocou uma confiança em mim que eu digo assim, eu não acredito como é que ele chegou para dizer assim, Adeildo, aqui é assim, pronto. Um dia desse eu estava resolvendo a situação, ele disse, Adeildo, quero falar você, o que é? Ele disse, olha, vai entrar um dinheiro e você, no seu Pix, depois você presta conta. E o dinheiro entrando para resolver as coisas que ele... Eu digo, então, o pessoal não é em você. Aí depois ele disse, manda aqui, depois eu digo aqui. Prestei conta. Isso é confiança. Verdade. Muitas das vezes eu digo a ele assim, quando ele vai mandar chamar uma pessoa,
Aí eu digo assim, quanto é o Uber? O Uber daqui para ali, dá 15, 20 conto. Aí ele manda até 3 vezes mais. Eu digo, mande tudo isso, não é só pro Uber. Aí, não, mas... Coração generoso. Não, mas veja só. Uhum. Mas é Deus fazendo isso. Verdade, verdade. Mas você não pode se aproveitar, porque tem gente que você der o dedo, ele puxa a mão e arrasta tudo. Então, o perigo é esse. Que ele é bom demais. Eu já disse a ele. Você não, olha, não você pode ser bom demais. Vitor Hugo disse, ser bom é fácil, difícil é ser justo. E muitas vezes a gente precisa ser justo. A gente não pode se aproveitar das coisas. Que graças a Deus eu não tenho essa situação capaz de botar ouro em pau na minha frente. Pouco me interessa o que ele tem, eu deixei de ter. Uhum. Então, isso é um ministério. Uhum. O que vocês estão fazendo aqui é um ministério. Se dedicar à vida, o tempo de vocês. Ele, que tem o compromisso dele, que poderia estar fazendo. Se ele alugasse isso aqui, botasse dinheiro no bolso, ele ia ganhar muito mais aqui do que está aqui dentro. É verdade, verdade. Ele ganha muito mais aqui. Mas o coração dele está aqui. Eu digo assim, meu Deus do céu, que mistério é esse? Isso é uma missão, Carlos. Isso é uma missão. Com certeza. Não é na África, não é no Japão, não é lá na Coreia, mas é aqui. Isso é uma missão. Porque aqui está transformando Verdade. vidas. Verdade. Está transformando vidas. Então, Deus tem um propósito muito grande. A vinda de vocês aqui foi um propósito muito grande. Amém. Amém. Nós vamos manter um elo agora maior nos Estados Unidos com ele. Tá até caindo, fica quieto aqui. Com você que está nos Estados Unidos, que eu já até falei para você. Disse para ele que nós temos um projeto, esse projeto logo, logo vai sair do papel e nós vamos ter recursos para poder isso aqui crescer. Porque aqui é uma bênção de Deus. Pensei assim, É uma bênção de a gente Deus. conversando, eu fiquei pensando, já pensou se a gente cria uma estrutura aqui Uhum. para trazer jovens da África para estudar teologia aqui? É uma boa ideia. Seria muito bonito. Meu irmão, eu pensei nisso Olha agora. só. Assim. Uhum. Tem onde dormir, tem onde comer e tem onde estudar. Amém. Pastor é uma bênção. Cabe Veja. quantas pessoas aí? Para 30. dormir? 30 hoje, mas É um cabe bom até mais, né? espaço. Hoje tem 30. Não, mas a gente tem um dormitório hoje que cabe até 30. Mas vamos aqui, que a conversa tá tão boa que a gente já saiu estourando Eu os vou horários ficar aqui. quieto, não vou falar mais. Neto já olhou pra mim ali já, mas vamos lá. Deixa eu fazer Deixa com ele, é que umas o duas convidado perguntas dele. aqui pra gente. Hoje vocês estão nessa missão, né? Daqui vocês voltam para os Estados Unidos ou vão direto para a África? Estados Unidos. Estados Unidos. Aí me gerou uma pergunta aqui. Vocês têm hoje um versículo base que vocês carregam ele que diz assim, poxa, esse aqui é... Quando eu leio, ele... Meu coração, Eu tenho ele um. transcende. Ela também tem um. Uhum. Compartilhe, meu irmão. Eu tenho um, né? Josué. Leia. Abre Você quer que eu Josué. abra? Uhum. Dá licença aqui. Uhum. Capítulo 1. Esse Capítulo 1, texto, versículo 9. Sejam Pra- fortes e corajosos. Isso. Para você entender todo o texto, tem que ler todo, né? Mas esse versículo aí é que me deu base, me deu fundamento para confiar, para se inspirar e saber que Deus é aquele que chama, ele capacita. Amém. Não é a denominação que nos chamou, Uhum. não é o pastor que nos chamou, o Senhor. Então, ela vai ler, e eu sei que Josué se sentiu incapaz, muito jovem, para ficar no lugar de Moisés, mas Deus já sabia o quanto Josué era importante para ser o sucessor de Moisés. Amém. Então, lê pra gente, Lídia. Josué 1:9, a palavra de Deus fala: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus por isso. Muito forte esse versículo. Amém. E era um momento de dúvida muito grande em Josué. Uhum. Muito. E Josué, ele Não sabia para onde ir, era. Verdade. o que fazer. Verdade. Amém. Coisa boa. Graças a Fosse Deus inglês, por isso. ficava comigo, que eu não falo nada de inglês. Você fala inglês, ele fala, e se fosse no inglês, esse cara. O inglês está aqui. Eu quero ver Já agora. trouxe a Bíblia bilíngue. É bilíngue. Daqui eu li a Bíblia Eu tô e vi. calado. É bilíngue. Eu já escutei, agora eu quero. Se fosse inglês, eu vou falar. bilíngue, vai, Eu vou vai. aprender inglês também. Vai, viu? vai. Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Good. A gente se sente a presença de Deus. Amém. É a palavra de Deus. Pastor, a gente não tem mais assim muito tempo, né? A conversa foi tão boa que foi. Muito boa. Mas eu queria que o senhor, né, e depois a senhora deixasse uma mensagem de 1 minuto e 30, 1 minuto para todos os nossos telespectadores, para todos os nossos ouvintes. Uma mensagem ao coração de uma nação. O que é que o senhor teria a falar para
todos nós. O que eu queria expressar é que Jesus está voltando e a igreja tem que estar preparada. Eu costumo dizer, quando estou pregando aqui, Israel é o relógio de Deus. Os sinais são nítidos. Jesus está voltando e que a igreja desapegue do capital e ponha o Senhor acima de tudo. Porque ele está voltando e a igreja tem que estar preparada. E a missão, o batimento cardíaco de Deus é missões. A igreja, ela tem que existir, as quatro paredes. Mas a igreja não tem que ficar inchada dentro. Tem que sair para encontrar os perdidos que estão Amém. sem salvação. Os órfãos já vivos. Essa é a palavra que eu deixo. Amém. Amém. Ali. Irmã, Assim, seguindo na mesma visão que o pastor Everaldo falou agora, eu lembrei de 2 Pedro, capítulo 3. O verso 9 fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí continua ainda, eu vou ler mais uns versículozinhos para dar um contexto. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os seus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, como ele falou, a gente vê que o tempo está se abreviando. Verdade. Agora, o tempo pertence ao Senhor, como diz aí. Um dia, eu não li, mas no verso 8 fala: um dia é como 1000 anos é como um dia. Então, o tempo é do Senhor, mas a gente sabe que os tempos estão se abreviando. Aí essa palavra nos lembra. Então, o que é que precisamos estar fazendo? Vivendo a nossa vida de acordo com a palavra de Deus e, fala aí a expressão, apressando a sua vida. E como? Como é que vamos apressar a vinda do nosso Senhor? Porque em outro lugar a palavra fala: então será pregado o evangelho até os confins da terra e então virá o fim. Então o que falta para vir o fim? O evangelho ser pregado até os confins da terra. Então, você que é evangélico, você que aceitou o evangelho, esse é o seu trabalho. Não é somente o trabalho de pastor, de missionário, de evangelista, não. Não. É o trabalho de todos nós. Pregar o evangelho de Jesus. E assim Jesus virá. E assim a gente sabe que quando ele virá, muitos poderão ir conosco, estar na glória com ele, porque ouviram a palavra de Deus através de nós. Isso não é complicado. Por isso que eu digo, não é somente para missionários, é para todos. Porque você contando o seu testemunho de como Deus transformou sua vida, você compartilhando esse testemunho, você pode ser instrumento de Deus para transformar a vida de alguém. Não precisa ter aquelas palavras de teologia, precisa dizer: Jesus transformou minha vida, ele também quer transformar a sua vida. Amém. Amém. Se a gente quiser ajudar vocês em alguma missão, como é que faz? É o seu momento agora. Como é que faz para ajudar? Por exemplo, o ouvinte que assistiu o programa e disse: eu quero ajudar esse casal na missão para ele ir para a África, na igreja dele. Como é que ele faz? Nós temos, através da nossa missão, um site onde pode ser acessado e doações podem ser feitas. Sabe o nome? Eu posso depois passar o link para você? Pode. Porque é um site para todos os missionários, mas a gente tem um projeto, aí eu posso dar o link que Pronto, já vai direto. Letão coloca, né, Letão? Dá para colocar, né? Link na descrição, beleza. Tá. E eu quero falar algo. Se você doar R$1, é bênção. Se não puder doar, ora por nós.
Porque ser missionário é orando, contribuindo e indo. Uhum. E o que você doar será 100% para a missão. A Fez nossa encaminhando denominação, tudo. ela não divide o dinheiro, o valor. Não tira a É específico para aquela administração, não missão. tira nada. Se a doação é uma missão, ela vai pra missão. É, se vai com o nosso número de projeto, vai somente para nosso projeto. Uhum. Agora, Amém. Adeildo, 1 minuto. mas eu estava aqui e tenho que falar algo muito importante, que é importantíssimo. Nós estamos com um casal aqui que vai para os Estados Unidos. E eles vão falar inglês aqui, o que eu vou falar, que eu quero falar sobre o Instituto, que esse Instituto é um instituto que tem contribuído muito. E muitas pessoas no mundo querem contribuir com lugares sérios. Lugares sérios. Uhum. E como você disse, que aqui existe possibilidade de trazer pessoas para Da cá, África. até para ser preparados para outras missões. Então, eu vou tomar a liberdade, ele é que está no comando aqui, eu estou no comando e ele está... Vou pegar a direção aqui e vou dizer o seguinte, minha sugestão agora é o seguinte, aproveitei esse momento. Eu vou falar, depois eu quero que vocês falem também, que ele fala mais do Instituto, e vocês falem inglês, porque essa parte aqui, eu quero que as pessoas conheçam, através de vocês, e possam também contribuir com doações para essa instituição que tem um fim social, como vocês estão vendo. Então, na fala de vocês, isso vai ser importante. Eu não vou perder essa oportunidade nunca. Essa oportunidade vai ser... Esse pedaço aí é que vai para os Estados Unidos nossos e outros países que ele vai mandar para pessoas falando sobre essa possibilidade. Valeu. Esse é o nosso objetivo agora, entendeu? Eu vou Fala Fica à O vontade. instituto é Instituto GA, esse Eu GA vou falar é e como... você... mas eu quero que eu traduzo você para fale, inglês. porque Perfeito. é onde está o Perfeito. fim da meada, eu vou pegar Verdade. essa oportunidade. Entendeu? Então, esse é o objetivo. Pronto, eu me chamo Adeildo Aguiar, estou aqui já há um bom tempo, certo? E tenho uma experiência muito grande com esse instituto. O que é que acontece? Esse instituto é chamado Instituto Garota Arena. Eu posso falar com toda tranquilidade, entendeu? Que esse instituto tem uma função social muito grande aqui, contribuindo para a comunidade, não só apenas para a comunidade do bairro, mas também para a cidade de Jaboatão e para a região metropolitana, porque eles trabalham com a dimensão, entre outras atividades, tem aqui um trabalho com crianças autistas, que não é minha especialidade, mas eu vejo esse trabalho aqui. Então, eu gostaria que você traduzisse o que eu estou falando em inglês, Tá. para que as pessoas Tu possam, através faz disso... o seguinte, irmão, para eu acompanhar ao mesmo momento. Fala Pausado. uma frase e eu já vou traduzir. Eu vou Pronto. falar exatamente o que o Aí senhor depois falar, você fecha. mas em Tá inglês. entendendo? Para fechar, porque você que tem mais informação, eu só vou dar a introdução. Me chamo Adeildo Aguiar, My name is Adeildo Aguiar. eu sou um cooperador do Instituto Garoto da Arena, I work together with an institution called Institute GA, which stands for Garoto Arena, which means Children in the Arena. e quero aproveitar esta rica oportunidade And I want to take advantage of this great opportunity para levar o seu conhecimento, so that you can know about this, para que você, através deste grande coração que você tem, so that you, with your wonderful heart, possa contribuir com essa instituição might be able to contribute to this wonderful institution. que a finalidade é alcançar pessoas humildes e, entre essas, existe um projeto aqui que é levado a crianças autistas, And this institute works with people that are in need, and it works with children with autism. e que eu tenho a certeza que isso vai fazer uma grande diferença. And I know that this institute is doing a great work and making a difference. E para falar um pouco mais, eu deixo a palavra ao senhor Carlos, que é o responsável por essa instituição. And I'd also like to ask Pastor Carlos, who's responsible for this institution, to say a little bit more. Eu só quero agradecer I just want to say thank you. por vocês estarem aqui conosco, Thank you for being here with us por esse momento, for this moment. e dizer que a gente leva esperança para quem não tem, And I want to say we take hope to those who don't have hope. através, primeiro, do Evangelho First of all, by sharing the gospel, e depois cuidando das famílias. and also by taking care of the children. Esse é o nosso ID. This is our go. Eu convido o mundo para viver junto com a gente. Aleluia. And I invite the world to come and reach out with us. Thank you very much. Muito obrigada. Amém. Amém. Bom,
foi assim, gente, que a gente encerra o programa de hoje. E para mim, eu tô um pouco emocionado porque a gente vê a mão de Deus em cada detalhe. Mas eu preparei o fechamento para você e eu vou falar. A Bíblia fala em João 16:33, todas as coisas cooperam para o bem. Desculpa. Que no mundo tereis aflições. Sim. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Jesus ele expressa esse texto, ele fala que a gente vai precisar lidar com situações difíceis e com esforços emocionais. A gente vai lidar com desgastes mentais. Muitas vezes o resultado vai ser o cansaço, a fadiga, a ansiedade, a depressão. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que a palavra de Deus, ela é o remédio eficaz. Aleluia. Amém. Ela é o direcionamento da nossa fé. Ela nos protege em situações onde a gente, às vezes, se desestabiliza. E eu quero dizer para você 4 coisas que eu e você precisamos fazer. Orar, ler a Bíblia, estar em comunhão. E independente da sua e da minha situação, louvar ao Senhor. Porque tudo é dele, tudo é para ele. E eu encerro o programa de hoje dizendo que Deus possa lhe abençoar, independente das circunstâncias. Mas as suas aflições, entenda que Deus é maior que tudo, Amém. porque ele venceu o mundo. Amém. Fiquem todos na paz. Pastor, obrigado. Pastor, obrigado. Um prazer. Adeildo, obrigado. O programa de hoje foi muito bom, muito especial. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Deus abençoe.